Vígina Torres é a minha entrevistada a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Vígina, você é uma estudiosa sobre essa temática, né? Como é que você se deparou com esse fato ontem e que reflexões isso lhe trouxe? Então, bom dia para vocês. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse é um tema, né, como a secretária falou anteriormente, que deve ser debatido em todos os espaços, né? Eu sou também colega jornalista e eu fiquei sabendo já à noite, porque o colega, né, Ferreira Filho, divulgou num grupo da imprensa, o qual ele não faz parte mais. E eu fiquei muito surpresa, muito perplexa, né? Sobretudo diante do ano em que nós estamos vivendo já, né? Com as mulheres ocupando diversos espaços. E é importante ressaltar, eu como pesquisadora na área de gênero também, né? Tive essa possibilidade de enveredar pela área acadêmica, que é uma área que eu gosto muito. E dentre esses estudos de gênero, a gente percebe que há uma crescente, sim, né, no Brasil e no mundo, das mulheres ocuparem esses espaços de poder, mas ainda é uma crescente lenta, né? Então, a gente precisa estar sempre debatendo para que não aconteça o que aconteceu, né, no grupo, em outros espaços da imprensa, e os homens achem que são comentários normais, naturais de se fazer, né, em relação ao corpo da mulher, em relação a um período de gestação, né? É necessário que a gente entenda que não é normal, não é natural, e isso deve ser sim combatido. Então foi uma onda de solidariedade muito importante, né? Nós mulheres, a gente se posicionou, homens também se posicionaram, que eu acho que é algo muito importante, pois o machismo, ele afeta não somente as mulheres, afeta principalmente as mulheres, mas ele também afeta os homens. Isso é importante destacar. Com relação especificamente a essa questão, a gravidez e a empregabilidade, há uma perpetuação dessa cultura nas empresas ainda, como a advogada há poucos instantes falou. Quer dizer, ela identificou na pesquisa dela que a quantidade de mulheres que acessaram altos cargos diminuiu durante a pandemia por causa dessa mesma problemática. Com certeza. E eu quero também deixar a minha experiência, porque eu engravidei na pandemia, né? Eu engravidei na pandemia, tive uma gestação, meu filho tem 2 anos e pouco, e foi muito difícil, e a gente percebe mesmo no dia a dia, percebemos, né, nas nossas relações, o quanto que é difícil você manter um trabalho, né, sobretudo na pandemia, porque estava todo mundo, né, ainda com aquele medo, a vacina atrasou, então teve todo aquele processo e, de fato, diminuiu sim, né, sobretudo para as mulheres grávidas, porque tinha todo aquele medo, aquele processo. A gravidez já é um tabu que não deveria ser, né, como a ouvinte também falou, né, acho que Marta, o nome dela, falou que a gravidez não deveria ser um tabu, a gravidez é um processo natural, né, do corpo da mulher, né, então, das mulheres e também, né, de homens trans que também podem engravidar. Então, é algo que a gente ainda se depara, né, e na pandemia foi muito latente para mim também, porque eu tive a minha capacidade questionada em alguns momentos, né, pelo fato de eu ter que ficar em home office, não poder ir para determinadas viagens, não poder cumprir com determinadas agendas por conta da minha gravidez, mesmo eu cumprindo muito bem, né, dentro da minha casa, né, e fazendo todos esses processos. Dentro do seu estudo, dos seus recortes, das suas análises, qual é a realidade de Sergipe nesse sentido da empregabilidade de gênero, comparando com o Brasil? Nós temos uma realidade um pouco mais complicada ou é um retrato do que a gente tem no país todo? É um retrato que a gente tem no país, né? Nós temos maioria mulher no país, né? Quantitativamente, nós temos a maioria mulher tanto no Brasil como em Sergipe, né? Temos mais mulheres em Sergipe do que homens. Porém, quando a gente vai pensar no cenário da empregabilidade e nas esferas de poder, onde essas mulheres estão, né? Então, nós temos dados de pesquisas, mas eu peço, né, aos ouvintes, às ouvintes, que façam essa reflexão também. Quando você está no seu local de trabalho ou conversando com outras pessoas, dialogando, ou mesmo as representações políticas, representações dentro dos seus condomínios, das suas casas, dos seus bairros, as lideranças comunitárias, quem são essas pessoas? Onde estão essas mulheres, né? Então, eu gostaria de frisar também que a secretária Sara Tarsila, ela falou, né, que agora na pasta do governo Fábio Mitidieri tem
mais secretárias do que nos governos anteriores, mas eu ainda acho que é insuficiente, né? Ainda é insuficiente, não é nem a metade. É uma parcela pequena de mulheres ocupando espaços de poder, né? É um avanço? É um avanço, mas como eu falei anteriormente, ainda é um avanço que caminha a passos lentos, né? Então, quando a gente vai pensar nessas possibilidades, a gente percebe também que a questão da gravidez é sim ainda um traço muito forte do machismo e ainda é um impedimento. E a mulher já ter filhos e ter filhos pequenos ainda é também um impedimento para que ela ocupe cargos de gestão, independente do currículo dela, independente da experiência de trabalho, isso ainda é muito forte. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Dígena Torres. Ela é estudiosa sobre essa questão das mulheres, da dificuldade das mulheres no mercado de trabalho. E está aqui fazendo uma reflexão conosco diante desta realidade que afetou aí a secretária de Estado da Fazenda e uma grande mobilização que ocorreu nas redes sociais em virtude dessa matéria do colega Ferreira Filho. A sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança e também da limpeza e conservação de todos os espaços com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência e ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada de decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando NC, uma empresa com certificação ISO 9001. Você pode confiar. Quando o assunto é Fiat, não adianta, só tem a Fiat. Você pode até tentar comparar, mas só com a Fiat com DNA sergipano garante para você o melhor atendimento, as melhores ofertas e as melhores condições para você garantir o seu Fiat. É a minha Fiat de confiança. Não tem outra. Vai ser feliz na Saman Fiat. Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições no trânsito. Escolha a vida. Dígena, por que é tão difícil para o homem reconhecer uma atitude machista? Porque o machismo, ele é estrutural em nossa sociedade, né? E o que é uma estrutura, né? A nossa sociedade, ela é patriarcal, ela é machista, é uma sociedade racista também. A gente precisa falar sobre esse atravessamento, né? Que é o atravessamento de raça no nosso país. Apesar de existir esse mito, né? Da democracia racial, nós precisamos conversar sobre o machismo. E por que é tão difícil para o homem reconhecer? Porque é naturalizado. É muito naturalizado. Então, o machismo ele é tão estrutural na nossa sociedade que até algumas mulheres são afetadas diretamente pelo machismo e acreditam que determinadas ações, né, sobre o corpo da mulher, sobre o que se fala sobre a mulher, também são erradas, né? São que o homem está agindo de maneira correta, né? A gente tem vários atravessamentos, né? Falando de uma maneira mais didática, por exemplo, comentários sobre o corpo das mulheres, né? A gente teve um vídeo horroroso nessa semana sobre a questão da necrofilia, né? Então veja como, né, a mulher ela é objetificada dentro do campo de trabalho, a questão do assédio, né? Que isso é algo que acontece muito. E quando eu falo em assédio, eu não falo somente do assédio sexual. Existe o assédio moral, né? Da mulher ter a capacidade dela questionada, né? E de maneira assim, brincadeiras, piadas, né? Então a gente precisa compreender, Quando né? acessa ao cargo de poder, a primeira pergunta que muitas vezes se faz é: filha de quem? Isso, Veio de onde? isso. Quem é o chefe? É. É, Aqui em é mais Sergipe, ou menos essa realidade. aqui em Sergipe é muito comum. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Quando Só eu. fazer um parênteses antes de Uhum, você contar. A Patrícia, colega jornalista, também sim. mandou uma mensagem aqui. Ela diz: Dígena é uma querida, manda um abraço para ela. Ela está ouvindo ao lado do Salarinho. Estão indo aí para Itabaiana gravar o Sergipe Rural. Um beijo para eles, queridos. Então, aconteceu comigo na época do mestrado, né? Eu fiz o mestrado na sociologia e o doutorado na antropologia. E quando eu sempre tive uma relação muito boa com as minhas orientadoras e orientadores, né? Eu tive essa sorte, digamos assim, porque não é tão comum, infelizmente, né? Na academia. E eu fui questionada por um colega, um homem, né? De falar bem assim, será que o professor está apaixonado por você? Porque ele puxa muito seu saco. Aí eu falei, não, ele não puxa meu saco, é porque eu tenho competência. Eu entrego as coisas para ele na data certa, eu leio o material, eu participo na sala de aula. Então não é uma questão de puxa-saquismo, mas assim,
você vê já o tipo de comentário, né? Teve Você outro começa a entrar comentário. feedback por parte do É, orientador pela sua, pelo seu exatamente, pelo meu desenvolvimento. desenvolvimento, né? Começa a incomodar o outro começa a Incomoda. tentar É. E, encontrar as justificativas para sua incompetência. Essa E que é a isso verdade, veio de né? um homem, né? Então eu fiquei pensando assim, nossa, um colega homem que está Uhum. dentro da academia, porque o machismo, ele atravessa todos os espaços. O machismo, ele não tem ideologia política, o machismo, ele não tem classe social, né? O machismo, ele está enraizado em todos, né? Então, o que precisa fazer é admitir a prática machista. Olha, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. Ouvir as mulheres, porque nós somos as vítimas diretas do machismo, né? Então, acho que é importante ouvir sem deboches, né? Acredito que muito do que as mulheres se incomodam é a falta da escuta, né? De você chegar e falar, olha, eu achei a sua atitude machista, eu não gostei do seu comentário. E os homens, em vez de dialogar e trocar e refletir sobre isso, acabam debochando. Ai, que nada. Mimimi, né? Que é uma palavra muito usada. O mimimi. As mulheres raivosas, né? O que é uma mulher raivosa? Uma mulher que se posiciona. Uma mulher que não se cala diante de algo que a incomoda. E que bom seria se a sociedade fizesse essas reflexões como um todo, né? De pensar que o espaço da mulher é em todos os lugares, não questionar, né, de quem ela é filha, com quem ela é casada, não questionar a sua posição nesse sentido, não achar que ela realizou algum tipo de favor sexual para estar, porque isso também é muito comum dentro do ambiente de trabalho, né? As mulheres são questionadas se elas chegaram ali por ter se envolvido com algum homem, né, que esteja num cargo superior. Então, isso é muito importante que a gente reflita. Os homens, eles têm essa dificuldade de reconhecer o machismo, porque o machismo é uma palavra que é muito pesada, né? Bem como o racismo, porque é pesado mesmo, é um conceito que é pesado, que é ruim, que é criminoso, né? O machismo mata todos os dias. É um carimbo ruim, né? É um carimbo ruim, mas as pessoas têm atitudes machistas e reconhecer o machismo e a sua atitude machista é o primeiro passo para que você reflita e transforme a sociedade. Os homens, eles não só precisam, como eles devem se tornar aliados nessa luta, né? Nós, quando falamos assim dessas questões do machismo, do feminismo, não são homens contra as mulheres. Queremos homens aliados das mulheres. Foi muito bom ouvir a secretária falar que ela tem essa rede de apoio, né, que ela é uma pessoa privilegiada, que tem essa rede de apoio, porque é muito importante a rede de apoio na gestação, no emprego. E muito importante ela citar o marido dela como aliado. Eu cito o meu marido como aliado também, né? Meu marido Samuel é um grande aliado. Assim, se hoje eu consigo fazer pós-doutorado, se hoje eu consigo trabalhar em outros espaços, é porque ele é um grande parceiro. Então, o que a gente pede é que isso não seja mais exceção, né? Porque nós estamos falando de homens, de comportamentos que são exceções, e nós queremos que isso se torne uma regra. Estamos conversando aqui com Dígina Torres, na pauta Gênero e Empregabilidade. Põe o Hugo Sidrey no ar, meu caro Wendel Lessa. Meu amigo Narciso, bom dia. Queria aí deixar um abraço para a querida Dígina, que foi colega num grupo que revolucionou a comunicação sergipana, comandados por uma mulher chamada Heloísa Galdino, no governo de Marcelo Deda. Dígina estava conosco nesse processo, que foi revolucionário e que nos trouxe muitos contributos para a evolução da comunicação pública. Sergipe é um estado que é marcante esse desempenho. E Dígina estava conosco nesse projeto. Você vê como é o contexto das coisas, né? Precisou acontecer um fato desse desagradável para que a gente exaltasse esses valores que a gente precisa trabalhar. E mais do que tudo agora é dar as boas-vindas a esse novo sergipano, a esse Hugo, que Deus abençoe e que a trajetória dele seja tão brilhante quanto é a da mãe dele. Um abraço a todos. Ganhou um xará, hein, meu amigo Hugo? Um abraço, muito obrigado pela sua participação, Dígina. Um abraço, Hugo é um querido. Realmente, a gente ter mulheres em espaços de poder é muito importante, né? Não só por uma questão de maioria quantitativa, mas porque a gente tem realmente mulheres que são muito competentes e que têm total expertise para poder ocupar, né? Então, o Hugo citou Heloísa Galdino, quero mandar um abraço para ela também. Aprendi muito com a Heloísa, muito mesmo. E nós, sim, revolucionamos, Hugo, a comunicação do Estado naquele momento. Aprendi muito.
E foi muito importante porque a gente se sente representada. Então, por exemplo, é se questionar também. Eu me sinto representada na minha empresa? Eu me sinto representada nos espaços de poder? Por que que é importante que mulheres ocupem espaços de poder? Porque a gente precisa de representação. Quem irá falar por nós, né? Então, os espaços de poder são importantes também por isso. Uma mulher, ela vai se sentir, consequentemente, mais à vontade com outra mulher. É natural. Um homem vai se sentir, consequentemente, mais à vontade com outro homem que o represente. Então, por isso é importante que a gente busque cada vez mais falar sobre isso, questionar as nossas, né, empresas, os nossos espaços de trabalho, né, prestar bastante atenção e não levar a gravidez, a gestação como um tabu. É óbvio que existem gravidezes que são mais assim, Complicadas. complicadas, né, e requer um cuidado maior, mas não é via de regra, né? Então a mulher tem total competência para continuar fazendo o seu trabalho, desempenhando o seu papel em qualquer espaço que ela venha se dispor a fazer. Dígina, quero agradecer sua participação aqui conosco, sua colaboração nessa reflexão. Espaço sempre aberto. Vamos incomodá-la outras vezes, viu? Foi muito bacana. Vamos incomodá-la outras vezes para que a gente possa continuar essas reflexões aqui neste espaço. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Estou sempre à disposição de vocês.